Bom, eu estudei economia na Unimep em meados de 2003. É uma época muito boa na universidade, né? Tinha muitos alunos. Eu já vinha de outra faculdade de ciência da computação, que eu tinha tentado, achado que era a minha área, mas infelizmente não foi. E acho que felizmente, né? Eu parti para a área de humanas, que eu percebi que era mais o meu perfil mesmo. E 2006, né, 2005, 2006 eu finalizei a faculdade e eu estava fazendo estágio aqui no PSEG, né? Então tive a oportunidade de conhecer o professor Pedro e o Daniel na época, que me ofereceram um estágio durante a graduação, e aí eu finalizei a graduação junto com o estágio. Comecei no PSEG em 2006 como estagiária. O PSEG era muito pequeno, né? Então não havia funcionários, era só o professor Pedro, que era o coordenador, e o Daniel, que era o aluno de pós-graduação, de doutorado na época, que comandava ali os cursos que haviam na época. E eu entrei como estagiária para ajudar nas questões administrativas e financeiras, né? Então não tinham muitos cursos, não tinham muitos alunos, então eu conseguia dar conta de todo o trabalho que é feito hoje, eu conseguia dar conta na época. Às vezes eu fazia até divulgação de curso, né? Pode acreditar, mas foi bem interessante esse desafio logo no início da minha carreira. Eu trabalhei antes do PSEG, eu trabalhei em outro lugar, trabalhei numa área administrativa de um clube da cidade. Fiquei lá por uns 3 anos, aí eu engravidei, tive o meu filho e após ter o meu filho, como eu fazia faculdade, eu decidi dar uma parada para cuidar do meu filho e finalizar a faculdade. Mas logo no final da faculdade foi que eu tive a oportunidade de receber a oferta do estágio do PSEG, e aí eu vim para esse desafio e estou até hoje. A construção do PSEG, né, eu estive nela desde o início como a única mulher e por muito tempo sendo a única mulher. Hoje eu posso dizer que eu tive sorte, porque eu encontrei tanto no professor quanto no professor Daniel também, pessoas que tinham muitos sonhos, muita vontade de crescer, se desenvolver, levar conhecimento da universidade para fora. E quando eu cheguei, na realidade, no início, eu só queria um lugar para que eu pudesse aprender mais e, quem sabe, fazer uma carreira. Mas no início, eu nem via aquilo como uma carreira, porque era muito pequeno. Então, poderia apenas ser um trampolim. Mas como eu gostei muito da forma como eles lidavam comigo, de uma forma muito profissional e até muito paterna, eu era uma estudante e, como estudante, eu tinha minhas dificuldades, eu queria entender mais como ser uma profissional. E eu tive muita ajuda do professor Pedro nesse ponto, né? Ajuda assim até como professor, como mestre. Então eu ia na sala dele, mostrava os trabalhos que eu havia feito, né, os ofícios que eu havia redigido, e ele corrigia ali na minha frente, até gramática, e aquilo para mim era, assim, eu nem via até muito como um trabalho, eu via até como uma escola, né? Era uma escola onde eu passava o meu dia, ganhava a minha bolsa e depois eu ia para a faculdade à noite.
Então, e fora a questão de trabalho, também eu tive muito crescimento com eles na minha vida pessoal. Porque quando eu entrei no PSEG, eu já tinha o meu primeiro filho. Engravidei muito nova durante a graduação e eles trabalhavam comigo de uma forma que eles entendiam as minhas dificuldades pessoais, né, de ser mãe, ser mulher, ser esposa, estudante, trabalhar. Então eles davam todo o apoio e com certeza eu retornei esse apoio com muita dedicação sempre. Então, falar que eu fiz parte desse crescimento, para mim, é muito gratificante. É um orgulho mesmo, que no início eu não conseguia enxergar, mas depois, quando começou a tomar forma de estamos aumentando, estamos crescendo, onde queremos chegar, e poder fazer parte disso, poder dar as suas ideias e contribuições, isso eu falo que foi uma dádiva até. A Érica jovem, hoje eu posso ver que ela tinha muita imaturidade, assim, normal, porque eu vejo que os jovens, eles têm essa fase matura que é a fase, precisa passar por isso. É engraçado, porque no passado, né, quando eu era adolescente, eu ia muito ali na área central da cidade e eu via o pessoal saindo que trabalhava em bancos, saindo com toda a elegância e tal, e eu achava aquilo bonito. Eu olhava e falava assim, ai, eu quero um dia trabalhar assim. Eu não pensava no que eu queria trabalhar, eu pensava no como eu ia trabalhar. Então eu não tinha muito essa visão do que o trabalho ele podia oferecer de crescimento intelectual para mim. E aí, quando eu entrei no PSEG, não havia nada disso, não havia nada de status. Por muitos anos, o PSEG ele ficou até bem escondido, né? Éramos apenas um grupo da universidade que trabalhávamos em prol dos cursos que nem levavam o nome do PSEG. Era você trabalhar no anonimato e se sentir motivada por aquilo. É muito diferente do que eu imaginava quando eu era a Érica jovem, né? O que me fez ter a motivação de continuar crescendo e trabalhando aqui, crescendo junto com o PSEG, foi esse lado de crescimento intelectual. Porque não basta você pegar livros e estudar. Quando você conversa com pessoas que te ensinam as experiências profissionais, né, que a vida pode trazer, isso é bastante gratificante. Então eu estava dentro de uma universidade onde eu conversava com N professores, doutores, que tiveram experiências fora do país. Eles não falavam das experiências deles de status, eles falavam da experiência deles dos trabalhos que eles executavam dentro das outras universidades. E aquilo para mim foi me despertando para um lado que eu não conhecia em mim. Um lado de querer conhecer mais sobre trabalho, sobre áreas. Então foi aí que eu me descobri realmente, né, que eu acho que eu amadureci para a vida profissional. O PSEG, ele atrai muitos jovens, né? A gente colocou isso na nossa cultura. Pelo fato da gente ser da área de educação, faz sentido a gente oferecer para o jovem que está estudando uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade para que ele saia da universidade com um pouco de visão ali da parte profissional, da parte de mercado. Por muito tempo a gente trabalhou apenas com os jovens que estavam na fase de graduação.
Então, ainda é nossa cultura essa, né? Dar oportunidades para os estudantes trabalharem como estagiários, absorver aqui dentro da organização que eles podem levar para o estudo deles e vice-versa, mas obviamente, né, com o crescimento do PSEG, nem sempre em todas as áreas dá para você trabalhar apenas com pessoas recém-formadas ou que ainda são estudantes. Então, em algumas áreas a gente começou a abrir espaço para pessoas mais experientes no mercado, mas continuamos com essa cultura de oferecer para o jovem universitário oportunidade de estágio aqui até uma carreira aqui no PSEG. E trabalhar com jovens, se eu falar para você que é um desafio, eu sempre trabalhei com o jovem. Então, eu entrei jovem, né? Ainda sou, de uma certa forma, acredito eu, mas eu me acostumei. Então, quando alguém me pergunta, é difícil, eu acho que para mim é uma coisa normal, natural. Você vai se adaptando às fases, todas as gerações e perfis. Por isso que eu acredito que eu gostei muito da área de gestão de pessoas. Cada época começa a vir pessoas, né, estudantes universitários com perfis diferentes. E você tem que sempre começar a se adaptar, entender essas gerações para poder adaptá-los melhor aqui na organização e como inseri-los, né, no ambiente de trabalho, no relacionamento interpessoal. Então, para mim isso é fantástico. Conviver com eles é continuar com uma mentalidade jovem, né, sempre. Dentro do PSEG, eu fiz uma transição de área, né? Eu estudava economia quando eu entrei no PSEG, acreditando, né, que eu era um pouco da área de exatas. Tanto é que eu fui fazer ciência da computação antes da economia. Quando eu fui para a economia, eu achei que eu era um pouco de exatas. Eu gostava muito de cálculo. E aí eu entrei no PSEG, o que eu queria mais era trabalhar com a parte financeira. Só que o PSEG, quando ele começou a crescer, precisou contratar mais pessoas e setorizar, né? Eu conhecia muito sobre a cultura, que na realidade estava sendo construída, e eu era uma das pessoas que estava construindo essa cultura. Trazer alguém de fora com vícios para pegar e expandir essa cultura para as pessoas que estavam trabalhando aqui ou para os próximos que iriam entrar, poderia não funcionar da forma que a gente estava esperando, né? Por quê? Porque o PSEG, ele trabalha de uma forma diferente de empresas tradicionais. A gente tem uma hierarquia fraca, nós oferecemos muita autonomia para as pessoas, todo mundo pode dar ideias, são super bem-vindas, são levadas em práticas. Cada um trabalha da forma que acha que é mais fácil pro trabalho dele. Então, existem processos, mas se a pessoa entrar e achar que o processo pode ser reformulado, pode ser mudado, ela não precisa de uma autorização para isso, ela pode fazer essa mudança. Em meados de 2013, né, foi quando o PSEG deixou de ser um grupo de extensão da Exalc para ser um Instituto PSEG, né? Então, a partir daí, a gente tinha um CNPJ que a gente podia começar a contratar pessoas pelo próprio PSEG, contratar, pagar folha salarial, lerite, benefícios, e até então a gente não tinha ninguém aqui. E nesse momento eu acabei ficando grávida, bem nesse período, e quando eu entrei de licença, a gente contratou algumas pessoas para nos ajudar nessa implantação do RH. E acabou que não dando muito certo na época.
época, porque daí a gente percebeu que as pessoas elas vinham com aquela mentalidade das empresas tradicionais. Daniel, o Sr. Pedro percebeu que estava tomando outro rumo naquela época. Foi quando o Daniel me ligou, né? Eu estava de licença, ele me ligou, minha filha estava com 2 meses, 3 meses, e ele falou: Érica, será que você pode vir aqui por meio período todo dia? Porque a gente está perdendo um pouco a mão. Aquilo para mim não foi algo ruim, pelo contrário, foi um presente. Eu me senti assim super motivada, presenteada, né? Como que o meu gestor entra em contato e pede, né? Solicita a minha presença, necessita da minha presença. Aquilo para mim foi o auge, sabe? E foi engraçado, até eu conto para as pessoas, porque foi um marco na minha vida. Porque nesse período que a minha filha tinha nascido, a minha mãe estava passando por um problema de depressão. Eu cheguei para ela, né, e falei: mãe, eu preciso voltar meio período para o PSEG. Falei: você fica com a minha filha? E a minha mãe, ela sempre foi muito correta em questão de trabalho, não pode atrasar, não pode faltar, tal. Então, quando eu falei aquilo para ela, ela falou: sim, você volta e eu fico com a sua filha. Olha, mas aquilo acabou com a depressão da minha mãe. E foi um marco, né? Porque eu acabei me sentindo muito feliz em poder oferecer para o PSEG aquilo que eu era capaz, saber que eu era capaz e também oferecer, meio que sem querer, uma cura para minha mãe. E o meio período durou apenas 1 mês, porque depois eu já fiquei o tempo inteiro. Aí, com isso, eu passei a trabalhar no PSEG olhando essa parte de departamento pessoal, ainda não existia, eu não entendia muito bem o que era RH. Então eu fui o quê? Eu vou fazer cursos, né? Então fui me capacitar. E todos os cursos que eu ia procurar na área de departamento pessoal. Então eu fiz curso de folha de pagamento, benefícios, leis trabalhistas, tudo que tem direito na área de departamento pessoal. Só que aquilo já não me fazia mais brilhar os olhos, né? Que lembra, eu era da parte de exatas, mas aquilo já não me brilhava os olhos. E aí eu comecei a me capacitar, a fazer cursos na parte de gestão de pessoas. No começo foi muito engraçado, porque no começo eu queria uma fórmula. Eu acabava o curso pensando assim: mas tá, e cadê a fórmula mágica, né? 1 mais 1 é igual a 2. Não tem. É um curso em que se fala, né, sobre um determinado assunto e eu com a minha cabeça ali de exatas querendo uma fórmula para aquilo. Tá, mas como eu lido com o colaborador? Qual é o jeito certo? O que eu faço nisso? E demorou um pouco para virar a chave para mim nisso, né? Eu fiz muitos cursos para entender, participei de muitos eventos e eu fui em busca de novos cursos na área, buscando aquilo que nem eu sabia ainda muito bem o que era, né? Mas eu queria sair daquele foco de parte financeira. Era esse o meu objetivo. Então, quando começou a virar a minha chave, foi quando eu comecei a ir para eventos em São Paulo, Conar mesmo, que é um evento grande de RH, que aí eu pude conhecer o mundo do RH, que até então eu não conhecia. Aí eu comecei a ver, né, tudo que envolve parte de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, que é uma infinidade de coisas, avaliação de desempenho, o próprio endomarketing, que é um desafio muito grande, porque é uma área que foge um pouco da parte do RH. E aí eu falei: bom, eu gostei disso, eu quero
seguir essa área. Vou deixar essa parte de departamento pessoal com as pessoas que gostam da área financeira e vou seguir rumo a essa parte de humanas, que não tem fórmula mágica, né? Cada pessoa é diferente, um perfil é diferente do outro e você vai ter que lidar diariamente com N desafios. E foi aí que eu falei, é isso e vou encarar. Então, de 2014 até hoje, eu busco sempre me capacitar, aprimorar, atualizar na área, consegui implantar muitas atividades aqui dentro do PSEG depois dessas capacitações minhas, que foi, né, começou com acho que com o recrutamento e seleção foi o primeiro, né, entrevistar pessoas, estagiários da graduação, isso eu sempre fiz mesmo antes de saber que eu ia ficar na área de RH. Depois começou, né, a parte de treinamento e desenvolvimento, aí esse é um desafio até hoje, né? Porque você entender qual profissional precisa do quê ou qual equipe precisa do quê, não é fácil, é bem complexo, mas a gente está sempre buscando coisas novas no mercado, professores, palestrantes, treinamentos novos, workshops. A gente sempre busca novidade no mercado para trazer para os colaboradores do PSEG e poder capacitá-los, né? Porque o PSEG trabalha com educação, então o nosso forte é capacitar pessoas. Não adianta nada a gente oferecer para fora MBAs e não oferecer para os nossos colaboradores. Então aqui eu tenho muito orgulho de saber que a maioria faz os nossos MBAs. Às vezes, dependendo da área, a gente também subsidia alguns cursos, né, na área da pessoa, um MBA que a gente não tem, mas que seja da área da pessoa, porque a gente entende que depois ela traz de volta um resultado muito melhor do que ela poderia oferecer tecnicamente. Muitas vezes também a gente oferece na parte comportamental, né? A universidade, ela não trabalha com o aluno essa parte comportamental. Então, muitos alunos, eles saem da graduação com um déficit de como se comportar no ambiente de trabalho, saber lidar com pressões, saber lidar com os desafios. Com os desafios até das motivações, né? Porque é uma montanha russa a motivação. Uma hora você está em alta, outra hora você está em baixa, mas a vida é assim. Você tem que sempre buscar algo que te impulsione a estar sempre subindo, né? Tem hora que você cai, mas tem hora que você de novo levanta, e é isso que a gente busca proporcionar aqui para os colaboradores, para que eles possam entender isso, né? Com todos os desafios. Afinal de contas, não é só o desafio de trabalhar com os colaboradores internos. Nós temos desafios também com pessoas, fornecedores, professores, stakeholders, todos que vêm com culturas às vezes diferentes. Então, a área de RH conseguiu mudar muito o meu jeito. E eu posso até dizer, mudar até o meu jeito pessoal. Eu hoje, entendendo mais de pessoas, eu consigo lidar melhor com a minha família, com meus filhos, com o meu marido, com os meus pais que já estão mais de idade, com a minha irmã. Eu fui crescendo na área, acredito que com os cursos que eu fui fazendo e também com as experiências aqui dentro, né? Porque o PSEG saiu de somente uma colaboradora mulher para hoje termos em torno de 550 colaboradores e posso dizer com muito orgulho que a maioria é mulher. Nada contra os homens, eu acho que os homens são ótimos também, eu acho essa
essa mistura, né, da mulher com o homem junto, fantástica. Às vezes tem muita mulher e fala, não, tá precisando de alguns homens, ou tá muito homem, tá precisando de algumas mulheres juntos. Tem uma mistura de ideias, de personalidades, né, que é fantástico. Todo dia eu aprendo coisas novas aqui no PSEG, com as pessoas. É por isso que a área de RH, ela para mim brilha meus olhos, é a área que eu falo assim, eu quero crescer cada vez mais nessa área. E assim, óbvio, né? Hoje tem toda a parte de inovação, a gente busca sempre inovar, mas eu desejo me manter sempre nessa área de pessoas. Pensando em desafios, vou escolher um desafio aí que eu acho que mexeu muito, não só comigo, mas eu acho que com a maioria das pessoas. Foi quando chegou a pandemia em 2020. Nós nunca havíamos trabalhado de forma remota. Acho que a grande maioria das organizações nunca trabalhou de forma remota, né? Era só trabalho presencial. E o trabalho, quando a pessoa, por exemplo, ficava doente, quebrava uma perna, alguma coisa, precisava ficar em casa, ela ficava em casa. Aí chegou a pandemia e mostrou um outro lado que a gente não conhecia. Então, no início ela veio como um desafio assim, tipo, e agora? Não tem luz no fim desse túnel. Mas depois, quando a gente chegou e achou a luz, foi fantástico, né, essa mudança. Mas falando desse desafio que foi o mais, que eu posso dizer que me causou um grande estresse e ansiedade, um pouco antes, né, da gente entrar no trabalho home office, o pessoal começou a vir até mim, né, o pessoal aqui do PSEG viu. Você viu o que está acontecendo no mundo? A gente não vai parar, a gente não vai parar. Só que na minha cabeça, parar? E aí? Como que vai viver? Como que a gente vai fazer? Como vai pagar o salário das pessoas? Como que a gente para, né? Então eu lembro que foram 2 semanas com muita correria, muita ansiedade, com muita pesquisa. Graças a Deus o PSEG tem uma equipe de TI fantástica, porque eu cheguei para eles e falei, meninos, eu preciso de alguma solução, porque como eu coloco as pessoas para trabalhar em casa e a roda continuar girando? E aí nós fomos analisando, né, plataformas, tudo que o mercado já tinha, e aí foi que a gente adquirimos algumas plataformas e falei, agora todo mundo vai ficar em casa e todo mundo vai trabalhar de casa com esses softwares. E a gente vai toda hora chamar, dar um bom dia, dar um boa tarde na hora do almoço, depois um boa noite na hora de sair, deslogar. E foi assim, acho que por um mês, sabe? Foi exaustivo até. Tipo, oi, bom dia, tudo bem? O que fizeram ontem? O que tem para fazer hoje? Aí fazia no dia seguinte de novo. A gente sentiu que no início talvez perdeu um pouco a autonomia, porque ficar perguntando, isso não é da nossa cultura, perguntar todos os dias o que a pessoa fez, o que a pessoa tem para fazer, né? Mas com o tempo, nossa, foi abrindo assim, que nem eu comentei, uma luz no fim do túnel, né? O pessoal começou a se sair muito bem. E o PSEG começou a crescer, graças a Deus a gente já tinha o curso à distância, então enquanto as outras organizações precisaram correr atrás, o nosso já era o nosso carro-chefe. Então a gente só continuou fazendo aquilo que a gente já tinha uma expertise. E o pessoal começou a fazer, trabalhar, e aquilo virou uma rotina, o trabalho em casa não se perdeu, pelo contrário, deu muito certo. Aquele desafio a gente passou
com muito sufoco, foi o medo, né? O medo do incerto. Mas eu falo que o depois foi bom porque ele mostrou essa possibilidade, né? Que a gente não precisa estar apenas num só lugar para mostrar o nosso trabalho. A gente pode estar em casa, a gente pode estar em outra cidade, a gente pode estar num shopping. E a gente pode abrir o computador e começar a trabalhar lá. A gente fala muito para o pessoal, focar, ter disciplina, responsabilidade, né? Então eu te dou a liberdade, mas com a liberdade você tem que ter muita responsabilidade. Vou cobrar não o seu horário de trabalho, eu vou cobrar de você o resultado. Então esse é um ponto forte aqui no PSEG, que eu acredito que as pessoas, algumas mais novas, às vezes demoram um pouco para entrar nesse clima, mas depois que entra, é difícil querer outra cultura. Como eu visualizo o PSEG daqui 22 anos, acho que da mesma forma que eu não pensava lá atrás, eu não penso agora. Mas assim, eu acho que agora dá para sonhar mais, né? Antes eu não sonhava tanto, porque era difícil a gente visualizar algo que era muito pequeno para algo grande. Mas agora eu imagino o PSEG com filiais, por que não? Em outros países, não só aqui, levando o nome do PSEG, tendo lá os polos do PSEG, a gente já trabalha, né? Mas por que não em outros países, capitais aqui mesmo do país, né? Levando ali eventos, o nome do PSEG. Eu não vejo tanto o PSEG grande em tamanho. Eu desejo ele ser reconhecido pelo nome, pelo que ele é. Então é isso que eu desejo daqui 22 anos. Que o nome do PSEG seja muito forte e quando seja falado, as pessoas saibam o que é e pensem que é um lugar bom, um lugar que tem produtos e serviços muito bons e um lugar ótimo para se trabalhar, com certeza, e eu estarei aqui recebendo todos os colaboradores de peito aberto.